Olá, professor Tom, olá, colegas. Meu nome é Felipe Kravchenko e estarei agora representando o meu grupo durante a apresentação da atividade de classificação de cavidades da disciplina de PC2. E para iniciar essa apresentação, gostaria de explicar e classificar quais são os dois tipos de cavidade existentes nos nossos dentes. O primeiro tipo de cavidade, denominado cavidade natural, está localizada em cicatrículas e fissuras ou em superfícies lisas dos nossos dentes. As cavidades naturais são classificadas como áreas suscetíveis à cárie. Já o segundo tipo de cavidade, denominado cavidade artificial ou terapêutica, também localiza-se nas regiões de cicatrículas e fissuras ou nas superfícies lisas dos dentes, porém, trata-se de cavidades de preparos cavitários. Seguindo com essa ideia, podemos agora avançar para as classificações de Black, que nada mais é do que um agrupamento de cavidades baseadas em suas características semelhantes e que são classificadas baseadas em sua localização no dente. Para iniciar, falaremos sobre a lesão de classe 1, que nada mais é do que lesões de cárie que estão localizadas em áreas de macoalescência de esmalte, bem como as áreas oclusais dos dentes posteriores e em regiões de cíngulo na face palatina dos dentes antero-superiores, como representado na imagem. Avançando para as lesões de classe 2, tratam-se de lesões localizadas nas faces proximais de premolares e molares superiores e ou inferiores. Já as lesões de classe 3 trata-se de lesões localizadas nas faces proximais de incisivos e caninos, superiores e inferiores, porém que não possuem qualquer envolvimento com a borda. Essa informação é muito importante, pois caso essas lesões de classe 3 avancem e atinjam a borda incisal, elas passam a ser chamadas de lesões de classe 4, que, por definição, são classificadas como lesões de cárie ou cavidades que estão localizadas nas faces proximais de incisivos e caninos, superiores e inferiores, com o envolvimento da borda incisal. E por último, mais ou menos importantes, temos também a lesão de classe 5, que é classificada como lesões de cáries ou cavidades localizadas no terço cervical das faces vestibulares linguais ou palatinas, se tratar de dentes superiores, de todos os dentes. Ou seja, não faz diferença se se trata de dente anterior ou posterior. Então, caso essa cavidade abranja somente a região oclusal, por exemplo, ela será denominada cavidade terapêutica simples. Caso ela abranja uma região como a mesio-oclusal, ela será denominada uma cavidade terapêutica composta. E finalmente, caso ela abranja uma região mesio-oclusodistal, mais conhecida como MOD, ela será denominada uma cavidade terapêutica complexa. Dito isso, avancemos agora para a última forma de se classificar uma cavidade terapêutica, que é baseada na sua forma e na sua extensão. Sendo assim, podendo ser classificadas como intracoronária ou extracoronária, sendo extracoronária parcial ou total. O que difere se a cavidade é denominada intracoronária ou extracoronária é justamente o envolvimento ou não de uma cúspide. Então, caso haja o envolvimento de uma cúspide, ela é denominada cavidade extracoronária. E, se esse envolvimento de cúspide for parcial, ela é denominada onley. Caso ela seja extracoronária total, ela é denominada coroa total, ou seja, extracoronárias totais envolvem todas as cúspides dentárias. Caso não haja envolvimento de cúspides, ela é denominada inlay. Então, para concluir a classificação das cavidades, nós precisamos classificá-las também quanto à sua estrutura. E quando se trata de estrutura de cavidades, nós temos dois pontos para tocar, que é tratar das suas paredes e definir os seus ângulos. Quanto às suas paredes, as paredes podem ser definidas como circundantes e como paredes de fundo. As paredes circundantes são aquelas que contornam toda a cavidade, ou seja, na região vestibular, nós temos a parede vestibular. Na região distal, a parede distal. Na região lingual ou palatina, a parede lingual ou palatina, e assim por diante. E, quanto às paredes de fundo, nós estamos já tratando das paredes que revestem o assoalho da cavidade, podendo ser a parede pulpar, que está perpendicular ao longo eixo do ente, como retratado nessa imagem aqui, ou a parede axial, que está paralela ao longo eixo do dente, que está retratada também nessa outra imagem de baixo. Então, agora, para classificar essas cavidades quanto à sua estrutura angular, nós precisamos dividir esses ângulos em três grupos, sendo que
Os ângulos pertencentes ao grupo 1 são aqueles que foram originados a partir do encontro de duas paredes circundantes. Os ângulos pertencentes ao grupo 2 são ângulos que foram originados a partir do encontro de uma parede circundante com uma parede de fundo. E finalmente, os ângulos pertencentes ao grupo 3 são aqueles originados a partir do encontro de paredes de fundo. Além disso, podemos classificar os ângulos como diedros, quando eles são formados pela união de duas paredes, e triedros, quando eles são formados pela união de três paredes. Além disso, podemos classificá-los como cavos superficiais, quando eles são formados pela junção das paredes circundantes com a superfície externa do dente. E podemos chamá-los de ângulo incisais, que é uma nomenclatura bem específica para cavidades proximais e dentes anteriores, mas que são basicamente ângulos diedros e triedros que, por estarem próximos à região incisal, receberam esse nome. E aqui embaixo podemos ver, resumidamente, quais são os três grupos que os ângulos são divididos. Então, grupo 1 encontra entre paredes circundantes, grupo 2 encontra entre paredes circundantes de fundo e grupo 3 encontra entre paredes de fundo. Então essa foi a nossa apresentação. Eu, em nome do meu grupo, que é composto por mim, pelo Felipe Costa, pela Júlia Pereira, pela Leidiane Vareira, pela Marina Nunes, pela Natália Pins, pelo Rafael Martins e pela Renata Seifer, agradecemos muito vocês pela atenção e desejamos um ótimo semestre a todos.